introdução aqui para o curso, né, motor. Falar um pouco sobre o pneu. Cara, o pneu que cai em prova é o seguinte: quais são as partes que possui o pneu? O pneu possui uma parte chamada banda de rodagem. O que é a banda de rodagem? A banda de rodagem é aquilo que está em contato com o solo, ou seja, é a superfície desgastável do nosso pneu. Superfície desgastável. Possui quem também? As lonas. O que é a lona? É a carcaça resistente. É quando o seu pneu está chegando lá no arame, tratando aqui como se fosse do pneu de carro. Banda de rodagem, a superfície desgastável. Nós temos as lonas, que é a carcaça resistente. E temos também os sulcos. Os sulcos. O que são os sulcos? Os sulcos são aqueles buraquinhos no pneu para evitar a aquaplanagem, ou seja, para ajudar na fuga da água. Então, para evitar aquaplanagem. Então, de pneu, precisa saber. Voltando aqui, o pneu, ele possui a banda de rodagem, que é a superfície desgastável, possui as lonas, que é a carcaça resistente, e os sulcos para facilitar a fuga da água e evitando a aquaplanagem. Então, banda de rodagem, aquele que está tocando no solo, as lonas, que quando está muito desgastável, começa a aparecer aquelas arames, é a carcaça resistente, e os sulcos para facilitar a fuga da água, evitando a aquaplanagem. O nosso pneu é ele quem suporta a pressão. Quem suporta a pressão, por exemplo, na hora de um impacto, na hora que você pousa, é o próprio pneu. E algumas questões trazem falando que é a câmara de ar, e não é. Quem suporta a pressão do pneu não é a câmara de ar, e sim o pneu. Aí vi uma questão na ANAC que foi muito pertinente, falando assim, o pneu que tem a câmara de ar, vai ser ele que vai suportar a pressão? Não. Mesmo aquele pneu tendo câmara de ar, quem ainda suporta a pressão é o próprio pneu. Beleza? É isso aí. Os freios, falando um pouco sobre freios, nós temos dois tipos de freio que caem na nossa prova. Tem o freio a tambor e o freio a disco. O que eu preciso saber do freio a tambor? Quais são as partes que tem lá no freio a tambor? Tem o próprio tambor, a sapata e o cilindro. E como que ocorre a frenagem no freio a tambor? É isso que cai na prova. O freio a tambor ocorre a frenagem quando as sapatas se expandem. Já no freio a disco, que os componentes dele são pinça, pastilha e o próprio disco, o freio a disco, a frenagem vai acontecer quando as pastilhas se comprimem no disco. Beleza? É isso aí, sobre freio que a gente precisa saber. Sobre o acionamento do freio, a gente precisa saber o que? Para acionar o freio, existem dois tipos de acionamento. Ou é hidráulico ou hidropneumático, ou é hidráulico, ou pneumático, ou mecânico. Hidropneumático não existe no acionamento do freio, beleza? Preciso saber aqui sobre o controle direcional do nosso voo. Por exemplo, existe aeronave conhecida por aeronave convencional e existe aeronave triciclo. Fiz um desenho aqui. O que é uma aeronave convencional? A aeronave convencional é quando ele tem todas as luzes, o trem principal, tem o trem de pouso principal, e tem aqui atrás um outro trenzinho, só que ele é chamado de bequilha ou bequilha doida. A aeronave triciclo, ele tem também o trem principal, só que ele tem outro trenzinho dele aqui na frente, que é chamado de trem do nariz. O que você precisa saber? A diferença deles, né? E a aeronave triciclo, que tem o trem do nariz, não é chamado de trem de pouso, não é chamado de biquília. Biquília é só no convencional. O triciclo, que tem o trem do nariz, geralmente é instalado ali nesse trem do nariz uma coisa chamada amortecedor de shimmy. Para quê?
para eliminar ou diminuir uma coisa que a gente chama de vibração direcional no controle direcional do voo, na hora da corrida da decolagem. Isso é chamado de shim. Shim é a vibração direcional que ocorre na trem do nariz nas aeronaves triciclo. Então, é instalado no trem do nariz dessas aeronaves, que são as triciclo, um amortecedor chamado amortecedor de shim. É isso daí. Sobre o trem de pouso, o que a gente precisa saber? O que é o trem de pouso, né? O trem de pouso, ele é aquela parte da nossa aeronave que vai ajudar no taxiamento, no amortecimento na hora do pouso, no amortecer no impacto e por aí vai. Você precisa saber primeiro quanto à operação do trem de pouso, como que funciona. Nós temos quanto à operação, nós temos o hidroplano, que é um trem de pouso onde a aeronave só vai parar na água. O terrestre, onde só para na terra, muito simples. E o anfíbio, que é quando a aeronave pode pousar tanto na água quanto na terra. Beleza? O anfíbio, quanto na água quanto na terra. Quanto à distância de pouso e decolagem, nós temos as aeronaves que são chamadas de aeronaves STOL. Não confunda com STOL lá de perder sustentação lá em teoria de voo. Nós temos a STOL ou STOL, temos a CTOL e temos a VTOL. O que é STOL? É Short Takeoff and Landing, ou seja, você consegue executar pousos e decolagens em pistas ou curtas, ou seja, precisando de apenas um pequeno espaço. A CTOL, que é pouso e decolagem convencional, ou seja, usa uma quantidade de pista maior do que a STOL. E a VTOL, que é Vertical Takeoff and Landing, é quando você consegue executar essa decolagem na vertical. Aí no caso aqui é mais para helicóptero, que nem é tanto assim também, beleza? E o mais importante do trem de pouso para a gente é saber a classificação dele quanto à mobilidade, porque existe o trem de pouso fixo, o trem de pouso retrátil e o trem de pouso escamoteável. Qual que é a diferença deles? Beleza. O trem de pouso fixo é aquele lá. Ele é fixo, não tem como você mover. Então ele fica completamente exposto ao vento relativo. Beleza. O que é o retrátil? O trem de pouso retrátil é aquele que ele não fica fixo, ele traz um pouco para dentro da aeronave, mas mesmo assim você ainda consegue ver ele. Mesmo assim ele ainda vai dar um pouco de arrasto para a nossa aeronave. O que é o arrasto que a gente vai ver depois? Que é a resistência ao avanço. Então, quando tem o fixo lá, ele fica totalmente exposto. Quando é o retrátil, ele fica parcialmente exposto ao vento relativo, ou seja, então, parcialmente exposto ao vento relativo. Já o escamoteável é quando ele fica completamente fechado dentro de um compartimento próprio. Ou seja, elimina completamente aqui o arrasto que aquele trem de pouso daria. Então, o trem de pouso fixo exposto ao vento relativo completamente, o retrátil parcialmente exposto ao vento relativo e o escamoteável completamente fechado dentro de um compartimento próprio, ou seja, não vai nos dar arrasto. Beleza? Aí a gente vem aqui agora. Não, é isso aí.